Irmãos queridos, que a graça e a paz do nosso Deus seja sobre todos. Nesse momento iniciamos aqui o nosso devocional, Momentos com Deus. E nós vamos iniciar cantando um cântico antigo de nossa igreja que diz: Santo Espírito, enche a minha vida. Cantemos. Espírito, enche a minha vida, pois com Cristo eu quero andar. Santo Espírito, enche a minha vida, usa minhas almas a salvar. Aleluia, aleluia, aleluia. Cristo Rei, aleluia, aleluia, aleluia do Rei. Graças a Deus. O texto que vamos ler nesse momento se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, a partir do verso 1. Diz assim o texto: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Mas na frente o verso 5 diz assim: E disse-me ele, no caso Jessé, é de paz? E Samuel responde: Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou ao sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não te atentes para a sua aparência, nem para a altura de sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Que Deus aplique em nossas vidas a leitura desse texto. Queridos, esse texto também nos leva a refletir sobre o seguinte tema: quando Deus te chamar, nunca diga não. Deus ordenou ao profeta Samuel que fosse à casa de Jessé e ungisse um de seus filhos para reinar em Israel. Jessé prontamente reuniu quase todos os filhos para que o profeta indicasse qual deles seria o escolhido por Deus. Davi, porém, não foi apresentado ao profeta, talvez por ser ele o mais moço e menos experientes entre seus irmãos, isto de acordo com a proposta que Samuel trouxe para Jessé. Quais são os critérios de Deus? Por que Deus escolheu entre muitos irmãos para o seu reino? Então, amados, vejamos, de acordo com o texto, por que Davi foi naquele momento desprezado. Olha que Davi era o filho mais novo, era o menor, era o último entre seus irmãos. E os seus irmãos eram fortes e experientes nas lutas, nas guerras, na vida. Davi era simplesmente jovem, um pastor de ovelhas. Assim é que Jessé o desprezou a Davi. Ele não imaginou que ele pudesse prestar um grande serviço à nação de Israel
como um rei. Isso nunca passou pela mente e o coração de Jessé. Samuel também foi, veja, né, nesse caso, que ele foi também influenciado pela aparência, pela estatura e pela força dos irmãos mais velhos de Davi. Olha, amados, como as coisas acontecem. O mundo julga as pessoas pela sua aparência, pelo seu nível educacional, pelas suas posses materiais, pelos seus status quo. É assim que o mundo julga as pessoas. Mas Deus, diz o texto, que Ele olha para o coração, para a vida, para a alma, para o interior do homem. Segundo, por que Davi foi escolhido por Deus? Primeiro, iniciando aqui, o nome de Davi significa amado. Embora tenha sido desprezado por todos, ele era amado por Deus. Não foi excluído. Mesmo que o mundo possa muitas vezes nos desprezar, inclusive nossos amigos ou nossos familiares, lembra de uma coisa muito importante: nós somos amados por Deus em Cristo Jesus. Deus nos aceita com base no seu amor e não na nossa condição física ou intelectual ou culturalmente falando, de acordo com o nosso nível escolar. Não. Mesmo que tudo isso venha acontecer, Deus nos vê com base no seu plano para nós e não com base no que somos hoje. Hoje você pode, muitas vezes, ser uma pessoa simples, uma pessoa que nunca foi usada, uma pessoa que nunca esteve à frente de grandes coisas, mas Deus tem um plano para a sua vida, um projeto. Então, amados, vamos aqui para o nosso terceiro ponto. Quando Deus nos chama, Ele derrama sobre nós uma unção de poder. Isso é fato na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras. Segundo o adágio conhecido nosso, Ele não chama os escolhidos, os bem preparados, mas prepara aqueles a quem Ele escolheu. Então veja que, tão logo que Davi foi apresentado ao profeta de Deus, a Samuel, ele recebe um espírito de poder vindo da parte de Deus, quando ele recebe o óleo sobre a sua cabeça, que Samuel derrame o óleo sobre ele. Ali Davi recebe uma unção que o conduziria ao trono de Israel. Davi, naquele momento, era o último entre seus irmãos, mas é pela unção de Deus que ele se destacou entre os demais irmãos, entre os seus familiares e entre todos os de Israel. É assim, nenhum de seus irmãos conseguiu enfrentar o gigante Golias. Nenhum de seus irmãos chegou a ser rei de Israel, mas era exatamente o menor que Deus usou para ser grande no meio deles. Concluindo aqui a nossa palavra, não ignore os desígnios de Deus para a sua vida. Também nunca despreze os que Deus tem escolhido para determinada função na sua igreja, no seu reino, na nossa nação. Nunca diga não para Deus, ainda que o desafio seja grande demais diante dos nossos olhos, diante de nós. Nunca faça julgamento precipitado de acordo com os valores deste mundo. Deixe Deus ungir a sua vida hoje para o seu reino, de acordo com a sua vontade. Deixe Deus ungir a sua vida.
A unção de Deus te fará vitorioso. A unção, amados, fala do derramamento do Espírito Santo sobre alguém que Deus deseja usar em seu reino aqui neste momento. Oremos a Deus. Pai querido, em nome de Jesus, aqui estamos nós diante do Senhor. Como Davi esteve diante do profeta Samuel e recebeu o óleo da unção. Que o Senhor derrame sobre nós a unção do Teu Santo Espírito e nos prepare para grandes eventos, para grandes desafios que nós nos encontramos diante de nós, em nossa igreja, em nossa cidade, em nossa nação. Usa-nos poderosamente para a honra e glória do Teu nome. Assim oramos. Amém e graças a Deus. Amados, aqui fica o nosso aperto de mão, o nosso abraço bem carinhoso e o nosso ósculo santo para você. E a pastora transmitirá a sua saudação. Deus abençoe. Tenha uma boa noite. Fiquem com Deus. Amém. Graças a Deus.